Bom dia aí para você. Bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia e luz e paz para você, do Iapoque ao Chuí. Bom dia aí para você, nesta linda terça-feira do dia 11/10/2022, em que os termômetros marcam na capital baiana mais uma vez 30 graus de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muito sorriso, de muito calor, de muita praia também, de muito sol. O astro rei está dominando aqui pela capital baiana. Hoje também, dia 11/10/2022, nesta linda terça-feira, a baianada, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia aí para você que acordou para nos assistir e nos prestigiar, para você que acordou para ir trabalhar, para você que acordou para ginasticar, para você que acordou para caminhar, para você que acordou para pedalar, para você que acordou para florestar, para você que acordou para pegar o metrô Buzu, ou ainda para você que acordou para se espreguiçar, seja como for, onde for, com quem for, vai aí o nosso feliz bom dia aí de luz e sol para você, gente linda e querida da Bahia, do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte e do Sul. Bom dia aí para você também que está aniversariando hoje. Sim, hoje, dia 11, terça-feira. Vamos que vamos a eles e a elas, porque hoje são muitos, a começar por ela, a nossa Maria Aparecida Souza, 64 aninhos, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Dona Maria Aparecida Souza, que Deus lhe envolva em bênçãos de luz e de paz. E também para ela, Gilma Galvão Mendes. Gilma Galvão Mendes, que seja um dia, dona Gilma, de muita luz, de muita paz, de muita felicidade. Parabéns, parabéns, parabéns. Que Maria passe na sua frente, pegue o seu recadinho e possa realizá-lo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dona Gilma, diz aí qual é o seu DDD. E também para ele, Dali Filho, 45 aninhos. Que Deus te abençoe, menino Dali Filho. Que Deus lhe envolva em bênçãos de luz e de paz. Trabalhador da Casa de Oração Bezerra de Menezes. Esse eu conheço, esse é gente boa. Feliz aniversário para você, menino Dali. E também para ele, nos seus 64 aninhos, Vitor Mauro. Vitor Mauro, feliz aniversário, paz e luz no seu coração. Menino Vitor, que Jesus passe na sua frente, possa lhe envolver hoje, amanhã e depois em bênçãos de luz e de paz, felicidade e alegria, que seja também um dia de abraços, de sorrisos, de beijos, de presentes e bolos. E também para ela, a nossa Josi Marques,
nos seus 34 aninhos. Que coisa boa! Um dia eu chego lá também, aos 34 aninhos, mas por enquanto a festa é sua, menina Josi Marques. Feliz aniversário, paz e luz no seu coração. Diz aí para nós qual é o seu DDD, como está a festa, onde vai ser o cantar do bolo. Conta pra gente. Parabéns, 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 menina Josi, mas também para ela, eu conheço, Cristiane Lima Brito. Feliz aniversário para você, menina Cristiane Lima Brito. Jesus lhe envolva em paz e luz. Maria também. Felicidade para você, menina Cristiane. E para finalizar os aniversariantes de hoje, a menina Michele de Almeida de Santana. Eu também conheço. Michele de Almeida de Santana. 37 aninhos. Parabéns, parabéns, parabéns. Para você também, menina Michele. Feliz aniversário, paz e luz em seu coração. Sendo assim, para você, menina Michele Santana, para você, Cristiane Brito, para você, Josi Marques, para você, Vitor Mauro, para você, Dali Filho, para você, Gilma Mendes e para você, Maria Aparecida. Feliz aniversário, paz e luz no coração de todas, de todos vocês. Alegria, alegria! Vamos que vamos orar por essa galera que está aniversariando hoje, independentemente de você estar aqui ou não na lista no Facebook do Roteiro Espírita. Feliz aniversário para eles que não estão aqui conosco, mas estão aniversariando, mas também para os que não aniversariam. Feliz dia de paz e luz para todos vocês. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus, para nos fortalecer na energia do amor dele para com todos nós, seus irmãos em humanidade. Vamos orar? A mensagem de hoje nos convida a jamais, jamais usar palavras que façam seu companheiro desanimar no caminho do bem. Vou repetir para que fique bem claro para você também. Jamais use palavras que façam seu companheiro desanimar no caminho do bem. Não lance aos outros o veneno que lhe haja penetrado na alma. Se você tiver tido uma decepção, avise-o de que poderá vir a sofrer, mas conforte sua alma. O desalento é um veneno. Anote. O desalento é um veneno. Não envenene seus amigos. Dê-lhes alegria, que é o melhor remédio que o céu fornece aos homens capazes de curar todas as chagas. Dê-lhes alegria. Eis aí o medicamento para a cura de todos os nossos males. Alegria, alegria, alegria. Que seja o nosso antídoto, a nossa medicação, o nosso unguento para todas as nossas feridas da alma. Porque Jesus, o melhor exemplo para todos nós, viveu em um estado pleno de alegria. A Ele nos reportemos, rogando-lhe paz, equilíbrio, harmonia e alegria para esse dia que se inicia. Abençoa-nos, Senhor, em bênçãos de luz e de paz, fortalecendo-nos na fé e na confiança em Ti. Que os bons espíritos nos acompanhem, nos proteja, direcionando os nossos passos e nos intuindo para a senda do caminho do bem.
Abençoa todos os companheiros, ora aqui presentes na live, aqueles que virão mais tarde, em outros horários, em outros dias. Mas igualmente aqueles que não virão jamais. Que Deus os alcance, que Deus os proteja. Quanto a nós, que saibamos viver alegremente esse dia de hoje, espargindo felicidade, paz, harmonia e equilíbrio. E assim, com votos de paz, te pedimos a permissão para iniciarmos o encontro de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. E bom dia e para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Linda e alegre, do Iapoque ao Chuí, vamos sorrir, vamos festejar, vamos nos alegrar, porque hoje é terça-feira e hoje é dia dela, da nossa Marta, com o seu querido pupilo Marcel Mariano, em uma mensagem belíssima, bastante reflexiva para os nossos dias. Sendo assim, vamos à mensagem do dia de hoje, escolhida a dedo especialmente para você, nesse lindo dia de sol de terça-feira, do dia 11/10/2022, aqui pelo canal Roteiro Espírita TV7. Desde já, eu quero lhe desejar um bom dia para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, pelo canal Roteiro Espírita ou ainda pelo canal TV7. Que Deus os abençoe e as abençoe sempre. Mas vamos então a ela, a mensagem do dia de hoje para você, porque hoje nós vamos pensar sobre ele, mas fica para logo mais. Vamos então à mensagem do dia de hoje para você. Então tá, a mensagem de hoje especialmente escolhida para você. Teve como título: Tudo mais será poeira no deserto escaldante. Para aí um pouquinho, segura aí a onda, pare e pense. Vou repetir o título: Tudo mais será poeira do deserto escaldante. Pensando sobre esta frase que está descrita na mensagem, o que lhe vem à mente? A quem você se reportaria para associar a mensagem? Teria outro? Teria outra? Será ele? Será ela? Qual a sua opinião? Qual a sua intuição? Tudo mais será poeira do deserto escaldante. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Coloca aí no chat em quem você pensou. Deixa aí, ou então na descrição do vídeo, aqui embaixo.
um personagem, um ator, uma atriz, alguém importante da sociedade, da mídia, a quem você se reportaria a essa mensagem? Porque ela, Marta, foi lá buscá-lo para trazer para nós, como grande exemplo a ser vivido também nesses dias de hoje. Essa mensagem ela foi escrita ontem, foi escrita no dia 3/10/2022. Na verdade, eu é que errei. Ela foi escrita ontem, dia 10/10. Perdoe. 10/10, ontem. Pelo médium Marcel Mariano, pela autoria espiritual de Marta, em Juazeiro, Bahia. E hoje, dia 11, nós vamos ver então a mensagem, que nós a intitulamos como sendo esta: tudo mais será poeira do deserto escaldante. Vamos ver de quem se trata essa figura? Deixe só eu mudar aqui o fundo para a gente começar então a leitura do texto. E vamos ver a grandeza da mensagem que ela nos traz. Vamos lá? Então tá. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Ela começa dizendo assim: próximo de uma Damasco, tombado de sua limária em lágrimas frente aos companheiros de execução, Saulo de Tarso capitulou diante daquela força espiritual que o constrangia a rever caminhos. Quando nós falamos em deserto, quase sempre nos reportamos à época de Jesus. E quando assim o fazemos, nos lembramos sim dele, do doutor da lei. No famoso episódio da estrada de Damasco, em que ele fora visitado por aquela forte luz no sol escaldante de meio-dia do deserto desta cidade. Quando estava indo com seus secazes, com seus soldados, para prender um homem que falava sobre a mensagem de Jesus. Ele estava à caça do pregador Ananias. E lá para as tantas ocorre esse episódio que ficou famoso, que ficou registrado na história da humanidade, a partir daquela célebre frase proposta por ele, Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Poderemos ver de forma bem detalhada e esmiuçada, com muitos detalhes ricos de beleza e de compreensão em torno da importância desse episódio para esse espírito, no livro tão famoso e conhecido por todos, Paulo e Estevão, de autoria espiritual de Emmanuel, por Chico Xavier. Mas voltando à mensagem de Marta. Chegar até ali como um inclemente perseguidor de cristãos, atento à defesa do judaísmo, intolerante e surpreendido pela luz que ofuscara o próprio sol, nada pudera fazer senão perguntar, de coração a coração, quem era aquele ser que o submetia à capitulação moral.
Um fato inesperado ocorrera, e eis então o que acontece. Eu vou continuar assim porque me parece que dá para ler o texto aí na tela. E a pergunta vem: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então questiona: quem sois? Vem então a resposta: eu sou Jesus, a quem persegues. E diante da ficha ter caído, de ter compreendido a grandeza e a importância daquele momento presente, ele então, em uma atitude genuflexa, questiona-o: Senhor, que queres que eu faça? Olha a submissão moral deste para aquele Jesus. Diante daquela luz que eclipsara o próprio sol de meio-dia. E quando questionado o motivo pelo qual o perseguia, e ao ouvir a resposta de que não seria outro senão Jesus, ele entende que a partir daquele instante ele não poderia ser outro senão aquele que ele fora mais de 40 anos depois desse episódio. Senhor, que tu queres que eu faça? Por isso que diz-se que todos nós temos, em algum momento da nossa história espiritual, também uma estrada de Damasco. Porque é o momento de uma decisão única, na qual a gente não pode mudar, não pode vacilar. Ou vai, ou vai. E diante desse questionamento, as novas diretrizes não se fizeram oculta àquele doutor da lei. E vem então a proposta de Jesus: entra em Damasco, e lá te direi o que convém fazer. E constatando as pupilas apagadas para a policromia das cores, o agora evidente perseguidor se fez hóspede na cidade e ali permaneceu 3 dias entre jejum e reflexões profundas. Porque nesses 3 dias foram dias em que ele se interrogara, em que ele reflexionara toda a sua história no judaísmo, toda a perseguição empreendida para prender e matar os cristãos. E aquele movimento de ir a Damasco para prender aquele que seria o pregador da mensagem do Evangelho de Jesus. E que havia feito a sua noiva uma cristã. E ele não suportara essa ideia, porque Abigail passou a ouvir a mensagem de Jesus por esse pregador Ananias, que sempre que passava por Jope, cidade em que ela se encontrava, ele ainda entrava à casa daqueles que criara a jovem Abigail e falava sobre Jesus. E ela se converteu à mensagem do Cristo. E quando Saulo soubera dessa história, ele se revoltou.
ela vem a desencarnar e ele passa, então, em uma atitude mais contundente a perseguir os cristãos. E, em particular, o inimigo número 1 de Saulo, naquele momento, que chamava-se Ananias. Mas seguindo, e aqui vale esse adendo, porque o texto traz. Naquele momento da luz do encontro de Jesus e Saulo, ele fica cego, invidente. E quem vai até ele trazer de volta a luz ocular, a possibilidade de voltar a ver, não seria outro senão Ananias. Maravilhosos símbolos, deixa eu aumentar aqui. Maravilhosos símbolos de onde podemos extrair lições imperecíveis para a vida. No turbilhão das agonias modernas, onde a perseguição e a intolerância firmaram pacto sinistro para ensombrar a sociedade, muitos estão fugindo para o deserto, buscando refúgio e mantença da própria existência. De fato, é o que tem acontecido nesses dias de loucura. Quantos estão indo em busca de um deserto para refugiar dos testemunhos, para fugir, desertar dos testemunhos em nome do Cristo? E aí Marta vai dizer, há um duelo não declarado entre a cultura acadêmica e a ignorância de milhões. Filosofias e ideologias nascem pela manhã, florescem ao meio-dia e descambam para o ostracismo no crepúsculo da tarde, deixando atrás de si um rastro de dor e aflição coletivas. E hoje, em particular, como temos ressaltado muitas vezes, através das redes sociais, pelas muitas fake news que surgem, ou propostas salvacionistas nas quais aqueles débeis e incultos ou ignorantes em relação à lei de Deus, ao conhecimento da verdade que liberta, se arvoram a seguir esses profetas, esses ídolos de barro, esses pregadores da mensagem do Evangelho, que são muito mais pelo interesse do que pela verdade. Por isso disse Jesus, haverá falsos cristos e falsos profetas. Ela ainda diz, os seus femanazes se fazem opositores do progresso, combatem o esclarecimento das massas, a quem ambicionam comandar, e movidos por pesadelos de poder e mando, modernamente, são novos Saulos treslocados. E quantos se arvoram em dizer em alto e bom som que são os enviados de Deus para regenerar a humanidade. E nós os encontramos, esses novos Saulos, no atual momento histórico, social e coletivo da humanidade, em todas as religiões, em todos os cultos, em todas as pregações. Porquanto a minha verdade deve se sobrepor à verdade do outro. E vivemos nesta rixa, nesta briga constante, nos declarando detentores da única verdade.
quando o próprio Cristo questionara: o que é a verdade? Tu o dizes, naquele famoso episódio com Pilatos. Dentre eles, vai dizer o Espírito Marta: o alto vislumbra este ou aquele que exibe internamente o desejo de mudança. Ocultando de todos a própria fragilidade, são surpreendidos pelo chamado do mundo espiritual para reescreverem a própria história. Caem dos camelos da empáfia, tombam de seus veículos de guerra, se vê no deserto da solidão que os vergasta. Ou seja, os presunçosos, os egoístas, os ditos poderosos porque têm esse ou aquele poder transitório, e de repente ocorrem que caem de seus camelos da empáfia, do seu pedestal hierárquico, com uma demissão, com uma enfermidade, quando não com a própria morte a partir de um infarto, ou algo que valha. Ou porque surgiu um superior a ele, que ele acreditava não existir, e que lhe tomou o seu lugar. E de perseguidor passa a ser perseguido. Tombam de seus veículos de guerra, e hoje, declaradamente, nós vimos isso. Todos os dias. Se veem no deserto da solidão que os vergasta. Porque chega uma hora que a própria sociedade, o povo, se insurge contra esses ditos poderosos. E atacam, estabelecem um conflito, a discórdia, e juntos o povo é mais forte do que um mero grupo. E continua dizendo: tornam-se receptivo a diferente convocação. Não mais se lhes apetece guerrear os diferentes, combater supostos adversários, a fé vacilante e cega, exterminar grupos subversivos. O ódio se lhes afigura fardo pesado demais para ser carregado dia e noite. Vivem seu momento luminoso. Único, impactante, transformador. Jesus os acolhe em uma estalagem de refazimento e silêncio, e ali, longe dos aplausos fingidos e das condecorações mentirosas, refazem atitudes e alteram suas rotas no mundo. Aqui merece uma parada para a gente pensar um pouquinho nessa fala de Marta. Ou seja, diante do falecimento, depois de guerrear contra todos e contra si mesmo, esses terminam por reconhecer a força do outro e ceder pela força do amor e tornam-se servidor do bem. E aí ela continua dizendo: jejuam das vibrações pesadas. Nesse ponto da mensagem, eu me lembrei daquela frase de Jesus: vinde a mim, todos vós que se achais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É muito próprio, é muito comum, diante da derrota, do desespero, quando não nos revoltamos ou enlouquecemos, ou fugimos pela tangente através da ação suicida, nós o buscamos combalidos, enfraquecidos, esperançosos por dias melhores. E como tal, é preciso jejuar, é preciso silenciar, é preciso adentrar no seu deserto,
E aí já não é mais de fora, de dentro. Ainda que precisando fugir do tumulto, da agitação, do corre-corre. Perdem a visão das coisas terrestres por perceberem, por diferentes sentidos, a existência de uma realidade da qual fugiam. Porque estavam sempre voltados para fora de si mesmos. Caem em si. E quando isso acontece, na maioria das vezes, vem atrelada a dor, o sofrimento, o desespero, a angústia. O vazio existencial lhe toma. Caem então em si. E aí vem essa frase que eu achei marcante. Vou até sair de cena para a gente ver completo. É quando surge um Ananias na vida de cada um. É quando surge um Ananias na vida de cada um de nós. E eu lhe perguntaria: você já tinha parado para pensar sobre isso? Você já tinha parado para refletir sobre isso? Que em algum momento de nossas vidas surge sempre um Ananias a fazer com que a nossa visão seja dilatada, que volte a vermos a policromia das cores? Já tinha parado para pensar sobre isso? Já tinha parado para refletir sobre isso? Pois é. Então vamos pensar, porque a partir de agora ela nos convida a esse movimento. Porta um recado divino, carrega uma invitação celeste. O equivocado doutor do Sinédrio de Jerusalém se fez escravo por ação e por opção. Não foi Jesus que o impôs. Essa fala é importante nós trazermos. Não foi Jesus que determinou que ele mudasse de lado, embora ele continuasse do mesmo lado que era o de Deus. Mas mudasse de convicções, de valores, de ações. Ele caiu em si e entendeu que Jesus não era outro senão a própria vontade de Deus, sob o comando daqueles que o antecederam, a exemplo de Moisés, para que o seu reino de Deus pudesse ser implantado entre nós. Não houve forçação de barra, imposição, castigo, medo, temor, punição. Apenas um questionamento. Saulo, Saulo, por que me persegues, criatura? Foi tão forte que ele tornara-se cego e ele entendera de uma vez por toda que aquele a quem ele perseguia era exatamente aquele que ele também amava. Naquele instante, a luz, qual ocorrera com Zaqueu, entrou na casa de Saulo de Tarso. Na mente, no mundo interior, e clareou, e ele se viu em um foco de luz. Embora para logo depois cair na sombra da consciência de culpa, qual fizera Judas ao trair Jesus. Mas seguindo, ele ainda vai dizer o Espírito. Rendeu-se ao general sem exércitos armados. Rendeu-se ao general
sem exércitos armados. E se eu tivesse, a arma não fora outra senão o amor. De servido se fez servidor de todos. Saulo de Tarso. E desde aquele momento passou a história como Paulo, trabalhando no bem até o derradeiro hausto corporal. E nesse ponto, voltando à tela, fica aí a sugestão para quem não teve a oportunidade até nesse momento de ler. Leia o livro Paulo Estevam. Vejam o filme Paulo na Netflix. Debrucem-se na história desse vanguardeiro do cristianismo nascente, desse divulgador da mensagem da palavra de Deus. Tanto como Saulo, no velho homem, a figura do inquisidor, seja na figura do novo homem, o divulgador do amor, o libertador das almas. Seria de grande aprendizado e reflexão. E eu me dava conta que recentemente, ainda esse mês, no início do mês, nós falávamos sobre uma citação de Abigail, que é muito conhecida no movimento espírita. A Paulo, na segunda parte do livro. O livro é dividido em duas partes. Na primeira conta a história de Saulo, até esse momento capital da sua vida, na estrada de Damasco. E aí surge a segunda parte. No capítulo 2, que chama-se Testemunhos e Perseguições. Salvo engano é o título. Humilhações e perseguições. Acho que é isso. Humilhações e perseguições. Em que ele se sente desanimado, cansado, depois de ter feito tudo o que ele fez, já ainda na condição de Saulo, na tentativa de trazer com toda a força o evangelho de Jesus. Ele se sente desanimado, cansado, e ele deita e dorme. E sonha que vem ao seu encontro Estevão e Abigail. E ele fica feliz, radiante com aquela cena, acreditando até já estar morto no céu. E aí, diante do diálogo que tem entre eles e o doutor da lei, os dois espíritos, os irmãos, e percebendo que naquele momento eles já iriam embora, os espíritos, Abigail e Estevão, Paulo começa a formular uma série de perguntas, que agora eu não me recordo quais, embora tenha em mente. Mas as respostas são os seguintes verbos. Ama, trabalha, espera, perdoa. Foram 4 perguntas. Qualquer dia desse nós traremos aqui no canal. Infelizmente eu não gravei. E a pessoa disse, você não quer que eu grave não em áudio? Eu disse, não precisa não. Me arrependi, confesso. Particularmente eu tinha gostado da abordagem que tinha feito. Mas vou trazer ao vivo e a cores esse mesmo tema. Sempre tive vontade de falar sobre esse episódio. Ama, trabalha, espera e perdoa. Depois desse sonho, Saulo de Tarso nunca mais foi o mesmo. Ele se permitiu se desanimar por qualquer coisa que lhe acontecesse. E é a partir desse instante que ele vai sofrer as humilhações e as perseguições. Leiam.
e nos aguarde, porque em breve falaremos sobre essa passagem. Mas seguindo, e já quase finalizando, ela vai dizer: de onde procedes, peregrino? Qual tua missão nessa existência? A quem ou que persegues com tanta volúpia? São perguntas direcionadas para mim, como também poderão ser direcionadas para você que nos acompanha. De onde prossegues, peregrino? Qual a tua missão nessa existência? Já parou para pensar sobre isso? Já parou para refletir sobre isso? A quem ou que persegues com tanta volúpia, a ponto de dizer não tenho tempo para nada, estou abafado, agora não. Estás a soldo de qual cabo de guerra? Qual cabo de guerra está preso, vinculado? E ela provoca: se tensionas conquistar Paris ou Nova York, Londres ou Tóquio, isso não te será possível. Muitos o fizeram. E Tóquio, e Londres, e Nova York ou Paris não são necessariamente as cidades famosas que nós as conhecemos quando já não as visitamos. Mas são muitas dessas cidades, situações nas quais nos encontramos e que igualmente queremos dominar e conquistar. Às vezes, Tóquio está dentro da nossa casa, Paris no ambiente de trabalho, Londres nos espaços religiosos por onde nos movimentamos, e Nova York poderá ser qualquer uma outra opção que nós queiramos. Vem então ela e nos diz, antes de concluir a mensagem: muitos o fizeram e não conseguiram. Difícil será atravessar, e aí está o desafio para hoje. Tua Damasco pessoal, ouvir o apelo dele e permanecer indiferente. E todos os dias somos convidados a estarmos nesse momento, nessa posição de Saulo de Tarso. Vencer a nossa Damasco pessoal. Ouvindo o convite dele e não nos permanecermos indiferentes. Qual aconteceu com o jovem rico? Vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e me siga. E ele continua indiferente. E ainda hoje continuamos. Para aquele jovem rico da passagem, foi a estrada de Damasco dele. Porque se ele aceita, haveria uma revolução no seu mundo interior e exterior. Diferentemente da parábola do bom samaritano. Que naquele momento também se fizera a sua estrada de Damasco e que ele auscultou a voz do Cristo que lhe disse: ajuda-o, compadece-te. Lembram-se de ontem? Da mensagem de ontem? Doenças da alma de Emmanuel, por Chico também? Que no finalzinho ele vai dizer: diante das agruras, das dores, do sofrimento, ao invés de revidar, ao invés de agir qual o outro age, toma a atitude do homem de bem e eleva o pensamento a Deus e diz: compadece-te,
ouve a voz inarticulada, divina, me recordei dessa passagem, da mensagem, dizendo-te, compadece-te. Se você não ouviu o nosso bom dia de ontem, fica aí a dica para hoje. Assiste também. Ok? Então tá, e fechando, ela vai dizer, se tuas pupilas secaram e surgiu em tua rota uma pausa de 3 dias para o jejum e as meditações, aproveita um instante dourado e refaze estratégias. Ressignifica a tua caminhada e abraça sem receio o serviço que ele te designou. As Damascos. Deixa eu entrar na frente que a gente já está finalizando, tudo bem? Ela vai dizer: as Damascos são poucas, os Ananias são escassos, e ele, Jesus, tem pressa em iluminar o mundo. E ele, Jesus, tem pressa em iluminar o mundo. Se ouvires o apelo dele, entra na cidade, na tua cidade. O mestre dirá aos teus sentimentos o que convém fazer. E vem a frase que arremata a mensagem, que foi dado o título, a mensagem. Tudo mais será poeira do deserto escaldante. Tudo mais será poeira do deserto escaldante. Quando Marta dissera, nesse ponto, permitam-me a repetição. As Damascos são poucas. Os Ananias são escassos. E ele tem pressa em iluminar o mundo, me recordou que hoje à noite, nós vamos falar no Irmã Sheila, na Face. E a mensagem foi retirada desse livro. Eu vou estar passando o card e o convite. O roteiro vai transmitir. 20 horas. A mensagem é: o mundo, Jesus e você. Acreditem nisso. O mundo, Jesus e você. Que nós já lemos, já refletimos sobre ela aqui no Roteiro Espírita, na mensagem do Bom Dia. O mundo, Jesus e tu, segunda pessoa, ou você na terceira. É essa a mensagem de Marta de hoje. Muitos se assemelham, ambas. Então, se ouvires o apelo dele, hoje ainda, dia 11/10, terça-feira, em qualquer momento do dia, da manhã, da tarde, da noite, se ouvires o apelo dele, entra na tua cidade, a cidade de dentro. Se quiseres falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto conversa com ele. A tua cidade interior. O mestre dirá aos teus sentimentos o coração o que convém fazer. Tudo mais será poeira do deserto escaldante. Beleza? Então, tá. Fica aí a dica para hoje, somente hoje, o convite para que a gente pense sobre essa mensagem de Marta. Trazendo sempre o lema:
em todas as situações. Kardec na mente e Jesus no coração. Sendo assim, dia novo, oportunidade renovada para que todos nós nos encontremos com Ele, Jesus, em nossas respectivas estradas de Damasco. Ainda que seja somente por hoje. Beleza? Então tá. E para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. É sempre muito bom tê-lo e tê-la aqui conosco. E volte tantas vezes quiser. Não há contraindicação. E se possível, ao voltar, traga outras pessoas. Venha de galera, venha com a multidão. Mas se ninguém quiser vir, não se preocupe. Veja só qual fizera Saulo de Tarso. Entrou na cidade, na rua direita, na estalagem tal, e aguardou Jesus por 3 dias. E este veio na figura de Ananias. Todos nós temos um Ananias em nossas vidas. Quem sabe o seu Ananias chegou aqui hoje, a partir dessa mensagem que estamos trabalhando aqui no Roteiro TV7. E lembre-se de assinar o canal, de dar o like, de compartilhar essa mensagem. Ok? Então tá. Hoje não veremos o chat, mas façam suas colocações na descrição ou interaja entre vocês. Mas amanhã, feriadão do dia 12, eu estarei aqui. Sim, por que não? E veremos com um novo livro, com uma nova ideia. Eu disse ontem que eu ia fazer aqui uma espécie de spoiler. Vou dar uma dica do livro de amanhã. Vou dizer só os autores para vocês ficarem bem inquietos, ansiosos, pensando sobre. André Luiz, por Chico Xavier. Que tal a dupla? O nosso novo livro será de autoria espiritual de André Luiz, pelo médium Chico Xavier. Qual? Só amanhã. Vão ter que aguardar até amanhã. Ao vivo e a cores, nós traremos o livro e a primeira mensagem. Provavelmente o prefácio, tá? E vamos falar sobre o livro como um todo. Para a gente ficar empolgado em poder discutir e refletir. Porque é barril, como diz aqui na Bahia, viu? É barril esse livro. Ou vai, ou vai. Não tem meia coisa. É que nem Saulo. Seguiu Jesus e timorato. Não capitulou, não vacilou, não titubeou. Disse, sim, Senhor, que queres tu que eu faça? Tá aí, vou deixar aqui uma provocação para você. Já estou saindo, calma. A provocação é: qual o melhor livro, na sua opinião? Melhor livro não. Qual seria o livro que melhor se assemelha ou se caracteriza com essa fala de Saulo? Senhor, que queres tu que eu faça? Pensei. Sendo assim, que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite, pensando sobre essa reflexão. Tudo mais será poeira do deserto escaldante. Que Deus te abençoe, que
que Deus te proteja. E amanhã, às 7h45, se Deus assim permitir, estaremos de volta para mais uma reflexão, dessa feita com o novo livro que André Luiz escreveu por Chico Xavier. Qual veremos amanhã. Para todos, para todas e para todos, bom dia e luz e paz para todos nós. Obrigado pela presença, muita paz e até amanhã às 7h45, se Deus assim o permitir. No dia do feriado de Nossa Senhora Aparecida e das crianças. Beijos, fui!